A história da rainha Esther, que a gente lê na Bíblia, não é uma lenda, não é só um conto simbólico para a gente tirar uma lição. Ela aconteceu de verdade, em um tempo real, num império real, governado por um rei muito poderoso. Hoje você vai conhecer quem foi Esther de verdade, em que época ela viveu, quem governava o mundo naquele tempo e por que a coragem dela mudou a história de todo um povo para sempre. A história de Esther se passa lá pelo século V a.C., mais ou menos entre os anos 486 e 465 a Código. Esse foi o período do reinado do rei Assuero, que a história conhece como Xerxes I. Xerxes governava o Império Persa, um dos maiores impérios de toda a antiguidade. Para você ter uma ideia, o território persa se estendia da Índia até a Etiópia e era dividido em 127 províncias, cada uma com seu próprio governador. A capital do império era a cidade de Suzã, um lugar estratégico. O centro político e administrativo de todo aquele reino gigantesco. É nesse cenário de muito poder, luxo e intrigas que surge Esther. O nome dela em hebraico era Hadassa, que significa murta, uma planta. Ela era judia, descendente do povo que tinha sido levado como prisioneiro para o exílio, décadas antes, depois que Jerusalém foi destruída. Esther era órfã de pai e mãe e foi criada pelo seu primo, Mordecai, que por acaso era um funcionário que trabalhava no palácio na corte persa. Ela vivia como uma estrangeira dentro do maior império do mundo, sem nenhum título, sem influência, sem proteção alguma, uma jovem comum em meio a um cenário extraordinário. A história começa a mudar durante o reinado de Xerxes, quando a rainha Vasti é tirada do trono depois de desobedecer uma ordem direta do rei. Com o trono vazio, o rei decide procurar uma nova rainha. Então as jovens mais bonitas de todas as províncias do império são levadas para a capital, Suzã. Imagine só, mulheres de 127 regiões diferentes. Depois de um longo período de preparação, que incluía tratamentos de beleza e treinamento de etiqueta, Esther finalmente é apresentada ao rei. E no meio de tantas mulheres, vindas de tantos lugares, Esther encontra graça diante de Xerxes. Ele se encanta por ela e assim, por volta do ano 479 a.C., Esther é coroada rainha da Pérsia. Mas havia um segredo. Seguindo a orientação de seu primo Mordecai, ela não revela que é judia. Por quê? Porque os judeus ainda sofriam muito preconceito dentro do império. Era perigoso ser judeu naquela época. É aí que a história ganha um contorno dramático com a ascensão de um homem chamado Amã. Ele era descendente dos Amalequitas, um povo inimigo histórico dos judeus. Amã é promovido a uma posição de altíssimo destaque no governo persa, se tornando praticamente o segundo homem mais poderoso do império. O rei ordena que todos se curvem diante de Amã, mas Mordecai, o primo de Esther, se recusa a se curvar. Ele só se curvava diante de Deus. Essa atitude de Mordecai enche Amã de ódio, e ele não decide se vingar só de Mordecai, mas de todo o povo judeu, usando sua influência política e manipulando o rei. Amã convence Xerxes a assinar um decreto terrível, ordenando a morte de todos os judeus, homens, mulheres e crianças, em todas as 127 províncias do império. No único dia, a data para esse massacre é definida por sorteio. A palavra para sorteio em persa era per, e é daí que mais tarde vai surgir o nome da festa de Purim, que celebra
o livramento. Quando a notícia do decreto se espalha, o desespero toma conta de todo o povo judeu. Mordecai procura Ester e a avisa do perigo. Ele diz a ela uma frase que ficou famosa. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Ester entende que sua posição, que parecia ser apenas um golpe de sorte, agora tinha um peso histórico, uma responsabilidade imensa. Mas havia um problema grave. Pela lei persa, qualquer pessoa que se aproximasse do rei sem ser chamada, corria o risco de ser executada na hora. A única exceção era se o rei estendesse o seu cetro de ouro para essa pessoa. Ester não era chamada pelo rei há 30 dias. Ela poderia morrer tentando. Mesmo assim, ela toma uma decisão corajosa. Ela convoca um jejum de 3 dias entre todos os judeus de Suzã e pede que orem por ela. Ela une fé com ação, espiritualidade com responsabilidade. Ela sabia que precisava fazer a parte dela. Depois dos 3 dias de jejum e oração, Ester se veste com seus trajes reais e entra na presença do rei. O momento é de tensão máxima. A vida dela e de todo o seu povo estava em jogo. E então o rei Xerxes V estende o cetro de ouro na direção dela. Ela estava salva, pelo menos por enquanto. O primeiro passo para reverter aquele decreto terrível tinha sido dado. Ester não expõe o plano de Amã imediatamente. Com muita sabedoria, ela primeiro convida o rei e Amã para um banquete, e depois, para um segundo banquete, ela cria o cenário perfeito. É nesse segundo banquete que ela finalmente revela tudo. Ela conta ao rei que é judia e expõe o plano cruel de Amã para aniquilar o povo dela. O rei fica furioso ao descobrir que sua própria rainha estava condenada à morte por um decreto que ele mesmo assinou, manipulado por Amã. A reviravolta é imediata e completa. Amã é condenado e executado na própria forca que ele tinha mandado construir para Mordecai. Um novo decreto é escrito e enviado para todas as províncias. Esse novo decreto não anulava o primeiro, pois uma lei assinada pelo rei persa não podia ser revogada, mas autorizava os judeus a se defenderem contra qualquer um que tentasse otecá-los em no DA marcado. O povo judeu é salvo e a ameaça é completamente derrotada. A história termina com a instituição da festa de Purim, uma celebração de alegria e livramento que é comemorada até hoje pelo povo judeu. Ester entra para a história como uma mulher que viveu em um império poderoso em um tempo extremamente perigoso e usou sua posição, sua coragem e sua sabedoria para salvar vidas. A história dela prova que Deus age não apenas em templos ou em momentos sagrados, mas também em palácios, em governos e em decisões políticas. O mais curioso do livro de Ester é que o nome de Deus não é mencionado nenhuma vez, mas a presença e o cuidado dele são vistos em cada detalhe da história. Ele levanta pessoas no tempo certo e no lugar certo para cumprir seus propósitos. A história de Ester nos lembra que Deus governa a história, mesmo quando ele parece estar em silêncio, assim como Ester. Talvez você também esteja vivendo hoje um capítulo da sua vida que ainda não entende, mas que pode fazer parte de um plano muito maior. Se esse estudo bíblico e histórico te ajudou a compreender melhor essa história incrível, não se esqueça de deixar o seu like. E se você gosta de conteúdos bíblicos simples, históricos e profundos como este, inscreva-se no canal Evangelho na Prática. Assim você não perde nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e que Deus te abençoe.